destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. E os números da economia, antes do início da fala do presidente Lula, para a gente comentar um pouquinho o Plano Safra 23-24, que já trouxemos os números aí, porque a notícia já foi divulgada pela manhã. Vamos lá, então. Bom, vamos falar primeiro do mercado, Otavinho? Bom, preços dos grãos hoje despencando no mercado internacional, um dia muito ruim para os mercados. Notícias de que tem previsão de chuvas para a safra americana e isso dá uma aliviada nas especulações que haviam até nos últimos dias, com a possibilidade de seca afetando a produção americana de grãos. Não é esse o caso agora, o mercado desaba com previsão de boas chuvas para a próxima semana. Soja caindo 2,4% na Bolsa de Chicago, milho despenca 4 pontos percentuais, trigo também cai bastante, 3,1%. Na Bolsa de Nova York, o mercado um pouco mais distribuído, suco de laranja subindo 0,4%, algodão cai 0,4%, café arábica com queda também de 0,7%, açúcar despenca em torno de 3 pontos percentuais, aqui tem a ver com o avanço da colheita aqui no Brasil, de cana-de-açúcar, cacau também cai um pouco, 0,2%, boi gordo no mercado futuro da B3 continua reagindo, está subindo bem agora, em torno de 1 ponto percentual nos últimos minutos aqui na nossa B3 de São Paulo. Mercado financeiro, dólar subindo 0,4%, R$ 4,79 a cotação da moeda americana. Mercado de ações praticamente estável no momento. E outro destaque lá fora é o petróleo, caindo 1 ponto percentual nesse momento, a $73,60 o barril do tipo Brent. Tavinho. Então vamos para o Plano Safra. O presidente Lula anunciou oficialmente em rede de TV, dentro de instantes, mas nós já temos os números. E aí nós temos 364 bilhões 220 milhões de reais destinados ao crédito rural para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Crescimento de 27% em montante, representando em relação ao financiamento disponibilizado no período 22 e 23. E o governo está anunciando aqui como o maior Plano Safra da história. É isso? Bom, esse negócio de maior Plano Safra é simplesmente discurso, tem a ver com o próprio crescimento da economia, o crescimento da produção, o crescimento da inflação, crescimento de custo. Então, certamente, todos os anos vamos ter um plano recorde aqui, porque os valores sempre aumentam, o que é bastante natural. Mas, enfim, vamos lá. O anúncio aqui, é bom lembrar que nós somos 2 planos esse ano, né, para contentar os 2 lados do espectro político que apoia o presidente. Um é o Plano Safra chamado Agricultura Empresarial, são médios e grandes produtores, que é esse que está sendo anunciado hoje. E amanhã deve ser anunciado o Plano Safra para Agricultura Familiar, para pequenos produtores rurais de todo o Brasil. O chamado PRONAF, né? Ou seja, são recursos diferentes. Então, hoje são 364,2 bilhões de reais, um crescimento de 27% em relação ao mesmo Plano Safra para médios e grandes produtores do ano passado. Isso é um crescimento bastante expressivo. E, por outro lado, para amanhã, a expectativa de mais 70 bilhões de reais, também com um crescimento expressivo em relação à safra passada, para os chamados pequenos produtores, agricultores familiares de todo o Brasil. Somando os dois, fica dentro daquela expectativa que já vem sendo anunciada há algum tempo, de 434 bilhões de reais em uns quebrados, ou seja, um bom crescimento em termos de volume de recursos, não há muito o que reparar, ou seja, ficou dentro da expectativa, dentro das necessidades, dentro das reivindicações dos produtores rurais brasileiros. Agora, a distribuição e o custo desse crédito é outra história. Nós temos aqui uma distribuição dentro do normal, ou seja, uma parte, como você já citou aqui, para a chamada agricultura empresarial, depois a divisão para produtores médios, e, por outro lado, também a divisão entre custeio e investimento. São 2 rubricas diferentes. Para custeio das lavouras tem um crescimento expressivo também, para investimentos não é muito diferente. Agora, o grande senão aí, que realmente ficou abaixo da expectativa dos produtores, é a questão da taxa de juros, né? O governo realmente não conseguiu reduzir taxa de juros, está botando a culpa no próprio Banco Central, que também não reduz a taxa básica de juros da economia, consequentemente o crédito continua caro. Então, ficou juros para custeio das lavouras, ficou em 8%, para médios produtores, igual ao ano passado, não mudou nada, ou seja, a expectativa de redução não aconteceu, mas pelo menos não subiu também.
E para grandes produtores, em torno de 12%. No ano passado também era entre 12% e 12,5%. Então, ficou praticamente na mesma. Isso para custeio das lavouras, né? Para juros para investimentos, ficou dentro da taxa que também não mudou muito, entre 7% e 12,5% ao ano. Depende do tipo de rubrica, depende do prazo e assim por diante. Novidades no plano desse ano. Um crédito mais favorecido para produtores chamados de sustentáveis ambientalmente. São produtores, primeiro, são duas rubricas aqui. O produtor que está inscrito no CAR, já está totalmente regularizado em termos ambientais, vai ter uma redução na taxa de juros de 0,5% sobre esses juros que eu citei. Então, tem uma redução, vai ter um juro mais favorecido. E produtores também ambientalmente sustentáveis e com termos de práticas, ou seja, produtor de agricultura orgânica, agroecológico, produtores que usam bioinsumos e não insumos químicos na lavoura, ou seja, são um conjunto de condições aqui, mais 0,5%. Ou seja, somando os dois, se o produtor está enquadrado nos dois lados, ele tem uma redução de 1% nessas taxas de juros que eu citei. Ou seja, uma vantagem. Agora, é bom lembrar que a expectativa e a pedida do próprio Ministério da Agricultura era de, no mínimo, 2%, chegando até 3%. Isso era a solicitação, não conseguiu. Infelizmente, houve uma resistência aqui do pessoal do Ministério da Fazenda, da área mais econômica e financeira do governo, porque significaria mais necessidade de subsídio dessa taxa de juros para poder atender essa demanda mais favorecida. Então, ficou no 0,5, somando os dois 0,5, fica 1 ponto percentual de vantagem para esses produtores. Não se conseguiu, portanto, trazer um benefício maior. Talvez fique para uma próxima oportunidade. Crédito para armazenagem, muito bem-vindo. Há uma necessidade premente do Brasil aumentar os seus armazéns para sustentar safras cada vez maiores. A gente está vendo armazenagem de milho, por exemplo, a céu aberto, tendência de milho a céu aberto no Mato Grosso, por exemplo, que está se acumulando por lá 2 safras recordes. Uma de soja, que ainda está por ser vendida, tem muita soja armazenada ainda, e daqui a pouco já começa a entrar safra nova de milho, que é recorde também, e não tem onde colocar todo esse produto. Então, o governo quer incentivar a construção de armazéns. Então, tem crédito mais favorecido, com aumento, inclusive, em relação ao ano passado, de 81%, ou seja, um crescimento bastante expressivo em crédito para o produtor investir na construção de armazéns. E aí tem um certo condicionamento, armazéns de até 6 mil toneladas, por exemplo, crescimento de 81% em mais dinheiro, e para produtores que querem construir armazéns maiores do que esse, tem um crescimento também mais menor, 61%. De qualquer forma, são 3,8 bilhões de reais para essa rubrica aqui de armazenagem, um bom dinheiro. E também recursos maiores para irrigação de lavouras, 30% a mais, para 2,4 bilhões de reais, nos casos aqui, juros de até 7% ao ano, com 10 anos de prazo para pagar e 2 anos de carência, tá vendo? Então, essas são algumas rubricas aqui que eu esqueci de destacar. Ficou pendente ainda, deve estar sendo anunciado agora, não acompanhei, talvez alguma novidade sobre seguro agrícola, que não está ainda dentro desse plano que foi antecipado na súmula ali, a questão do seguro agrícola. Havia uma briga aqui por recursos maiores, não se sabe se foi conseguido todo o montante necessário ou solicitado pelo próprio Ministério da Agricultura. Enfim, esse está aí o plano que foi possível com esses senões aqui que eu acabei de destacar, Tavinho. Vai ter o Eduardo Dayer aqui, representando aí o mundo corporativo, para falar um pouquinho de como recebeu esse Plano Safra. Pelo menos as coisas não diminuíram, né? Diante de um cenário que nós temos de inflação, como você mesmo citou, o montante de 27% superior representa também o crescimento da nossa produção agrícola, o crescimento das exportações, modernização da nossa agricultura, do campo de modo geral, né? E as taxas de juros mantendo aí 12% para os grandes e 8% para os médios. Vamos ver amanhã o que fica aí para os pequenos agricultores, né, para a agricultura de pequeno porte. Agora, esse valor dos juros, como é que você analisa ele em comparação ao que nós temos hoje no mercado? Porque o próprio ministro Haddad fez uma reunião agora com o pessoal do PROCON, 2 novos membros do PROCON devem entrar já indicados pelo presidente Lula, e
ele sinalizou, eu estava ouvindo no rádio, inclusive a caminho daqui, um início de baixa da taxa Selic a partir do mês de agosto, como nós havíamos anunciado. Esses 12% aí são suportáveis? Estão dentro do que o sistema bancário permite, a economia brasileira permite? Qual é a sua análise? Você deve estar se referindo ao Copom. Copom, exatamente. Eu falei Procon? Errei. Copom. Sim, saiu a ata da reunião do Copom da semana passada, sinalizando, sim, boa novidade, o início de uma redução da taxa básica de juros a partir da próxima reunião do Copom, que é lá no início de agosto. Então, essa é uma boa novidade. Isso não estava no anúncio da taxa na reunião do Copom da semana passada, agora com a ata isso ficou explícito aqui, realmente que o Banco Central está sensível à necessidade de iniciar uma redução da taxa de juros. Tá vendo? Quanto aos juros do crédito agrícola, havia toda uma demanda aqui no sentido de reduzir. Não foi possível exatamente porque a taxa básica de juros está lá nas alturas ainda. Isso ficaria um custo muito grande para os cofres públicos para fazer a chamada equalização das taxas de juros. Ou seja, a diferença é muito grande. Então, não deu para baixar, pelo menos. Então, ficou igual ao ano passado. É claro que, para a agricultura, são taxas elevadas, né? Ou seja, qualquer taxa em torno de 8% ainda é elevada, que é a taxa que foi financiada no ano passado, porque a agricultura é uma indústria a céu aberto, né? Tem todo um conjunto de riscos. Sempre, em qualquer parte do mundo, tem um certo favorecimento em termos de crédito, porque os riscos são muito grandes. Diferente de uma indústria urbana, por exemplo, tem teto, né? Não tem problema de clima. Então, a agricultura precisa sempre de juros subsidiados, ou seja, subvencionados pelo Tesouro. Não deu para melhorar, então ficou ainda o subsídio, mas subsídio ainda bastante elevado, mas não deu para diminuir a taxa de juros. Então, ficou igual ao ano passado, praticamente, nessas rubricas, pelo menos para esse tipo de agricultura empresarial. Para a agricultura de pequena propriedade, chamada agricultura familiar, que vai ser anunciado amanhã, o plano, a tendência é de juros menores, mas dificilmente vai ser menor que do ano passado, que ficou em torno de 5 a 7%, pelo que eu me lembro, foi a taxa do ano passado, menor do que a da agricultura empresarial, mas dificilmente vai cair abaixo disso, embora o governo certamente gostaria de fazê-lo. Ou seja, então, milagre o governo não faz e a economia não faz, e nem banqueiros e juros fazem, porque nós temos aí esses números praticamente os mesmos do ano passado, são números altos, o 12% para o grande produtor, o 8% para o médio, e aquilo que deve ser anunciado amanhã, que não vai ser menor do que 6% ou 6,5%, estamos imaginando aqui, para a agricultura familiar é alto. Então, caminha em paralelo aí com o mercado financeiro. E buscar o que dá dentro dos programas do governo para financiamento de safra e tentar conseguir o restante aí nas instituições particulares. Esse vai ser o caminho do produtor, como sempre. As boas notícias ficaram aí por conta desse dinheiro maior aí para a armazenagem, né, que você mesmo citou. Nós temos aí muito milho armazenado a céu aberto e esse problema da armazenagem para depois você ter uma boa logística e conservação de grãos já é antigo no Brasil. Então, isso é um incentivo. E esses programas, esse dinheiro visando aí benefícios para quem já está em programa sustentável, para quem já tem o registro no CAR. Quer dizer, se você está no CAR e já está dentro de um programa sustentável, vai conseguir até 1% aí, 0,5% mais 0,5%, o que é significativo. Então, temos aí um avanço nessa área ambiental. E quanto ao seguro, vamos anunciar aí um montante que deve ser pronunciado daqui a pouquinho, porque nesse primeiro relato aí divulgado pela manhã, que nós estamos analisando em cima disso, a ata oficial para o lançamento do programa está acontecendo agora em Brasília, não temos ainda montantes para o seguro, né? O que é necessário, porque nós tivemos aí uma série de problemas, tanto por chuva de mais quanto por chuva de menos, né? E muita gente acabou sucumbindo aí por conta de não ter contratado o seguro rural. Tavinho, agora a grande pergunta é o seguinte: esse aumento no crédito aqui foi realmente por demanda dos próprios setores produtivos. A pergunta agora é se isso realmente vai ser utilizado, porque do outro lado da questão aqui, eu acabei de mencionar, os preços estão despencando no mercado internacional. Isso não é uma boa notícia. O preço da soja e do milho, por exemplo, já estavam muito baixos,
que com a volta de chuva dos Estados Unidos, se isso realmente se confirmar, são previsões por enquanto, nós podemos trazer mais quedas nos preços dos grãos lá fora com impactos diretos aqui dentro. Isso pode trazer algum desestímulo ao produtor brasileiro no sentido de avançar em aumento de área de plantio, por exemplo, na próxima safra, ou aumento de investimentos para melhora da produtividade. É mais provável que tenhamos aqui algum tipo de retração na área de plantio, seja de soja, seja de milho, e isso talvez vai exigir menos recursos para esse custeio, para investimento que está sendo anunciado nesse momento. Seria um caso inédito aqui de sobra de recursos, coisa que nunca tinha acontecido. Sempre fica faltando no final do ciclo, tem que haver algum tipo de suplementação. Claro que a gente torce para que isso não aconteça, mas o cenário não era muito bom, não. O produtor tomar crédito e depois ter prejuízo com a produção, porque os preços não estão pagando, em alguns casos, até o próprio custo da produção, em partes mais ao norte do país, onde os fretes são muito caros e roubam boa parte do preço obtido pelo produtor. Cauteloso. Se ele tem bons preços, ele faz a contratação do financiamento a mais para aumentar a produção. Agora, se ele não tem, ele não quer correr o risco. E outra, com menos produção, em vários casos, ele às vezes acaba tendo até preços melhores, que é uma forma de compensar, porque falta produto no mercado, a procura vai ser maior, lei da oferta e da procura, e ele vai conseguir preços melhores, adequando aí a sua balança financeira com o montante disponibilizado. Eu tenho aí 1.000 hectares para produzir, mas para produzir 1.000 hectares eu vou gastar X. Se eu produzir metade, eu vou gastar metade e eu tenho esses recursos. Não preciso buscar esse recurso lá fora. É esse mais ou menos o raciocínio, né? Mais ou menos, Sabinho. Por aí, realmente, muitos produtores vão repensar muito aqui o que vão fazer com a sua próxima safra, eventualmente alguma redução no uso de insumos, que não é bom, né, porque reduz a produtividade, e eventualmente reduzir a área para se adaptar à sua capacidade de endividamento, tomar crédito, ou então a utilização de seus próprios recursos para plantar. Não é uma equação muito fácil de resolver, médios produtores não têm essa capacidade, precisam plantar até para pagar muitos plantam em áreas arrendadas, por exemplo, existe muito arrendamento em boa parte do Centro-Oeste, por exemplo, tudo isso acaba complicando aqui as decisões de plantio. Mas o cenário é esse aí, ou seja, não é muito bom em termos de perspectiva de remuneração do produtor e ele vai ter realmente alguma dificuldade em decidir na hora de contratar o crédito para o plantio, que, aliás, já vai começar agora nessa virada de mês. Talvez sobre dinheiro lá no caixa, depois não sei. Talvez ofereçam a juros mais baixos, quem sabe, não sei. É o jogo do mercado, né, Silmar? É o jogo do mercado, mas o produtor faz as contas de acordo com aquilo que cabe no bolso dele, o que ele tem e aquilo que ele vai receber e aquilo que ele tem que pagar. Essa é a contabilidade dele. Aí ele vai de acordo com o vento. Certo? É isso mesmo, Sabinho. Ok, Silmar. Bom, eu acho que continuamos na mesma, então eu volto ao início da minha fala. Eu acho que não retrocedemos, então eu acho que é uma boa situação. Como vai reagir em função de mercado, o produtor, se vai diminuir a sua área plantada ou não, se vai buscar mais financiamento ou não, vai trabalhar com recursos próprios, vai se consorciar. Aí é uma outra equação e regra de mercado que a gente tem que acompanhar para ver como é que é. A gente troca de carro quando está sobrando dinheiro no bolso ou quando o juro está abaixo do banco. Quando não está, a gente reforma o carro velhinho. A boa notícia também é que o pessoal finalmente conseguiu juntar um bom montante de recursos, né? Sim. Tem um pouco de tempo, mas não sabia nem se fosse possível levantar esse montante aqui que vinha sendo reivindicado pelas entidades do setor, né? Muito dinheiro e havia uma certa dificuldade aqui no sentido de conseguir linhas de crédito compatíveis. Se conseguiu, mas não deu para baixar o juro. Então, uma coisa acabou compensando a outra. Ok, Silmar. Obrigado aí pela análise. Voltamos amanhã, sempre no início do nosso programa. Forte abraço, ótima terça-feira para você, amigo. Boa tarde, até amanhã. Até amanhã.